Olá, sejam bem-vindos ao canal da Astra Educa. Nesta aula vamos estudar um tema muito importante para quem está se preparando para concursos militares como a Escola de Sargentos das Armas, a redação. Mais especificamente, vamos compreender conceitos fundamentais relacionados ao gênero textual, à textualidade e ao estilo. Esses elementos são essenciais para produzir um bom texto e também para interpretar corretamente aquilo que é cobrado nas provas. Para começar, é importante entender o que é um gênero textual. Os gêneros textuais são formas de organização da linguagem que surgem a partir das necessidades de comunicação da sociedade. No nosso dia a dia utilizamos diversos gêneros textuais, como cartas, notícias, reportagens, artigos de opinião, mensagens, e-mails, textos dissertativos, narrativos e muitos outros. Cada gênero possui características próprias, como estrutura, finalidade comunicativa, linguagem utilizada e público-alvo. Em provas de concursos, especialmente na área militar, é muito comum que o candidato precise compreender o tipo de gênero utilizado em um texto ou produzir um texto dentro de um determinado gênero, principalmente o dissertativo argumentativo. Outro conceito importante é o de textualidade. A textualidade diz respeito ao conjunto de características que fazem com que um conjunto de frases seja considerado de fato um texto. Para que um texto exista, ele precisa apresentar organização lógica, sentido completo e conexão entre as ideias. Dentro da textualidade, dois elementos são fundamentais: a coesão e a coerência. A coerência textual está relacionada ao sentido global do texto. Um texto coerente é aquele em que as ideias fazem sentido entre si, apresentam lógica e se relacionam de forma clara. Quando um texto apresenta contradições, ideias desconexas ou falta de organização, ele perde coerência e se torna difícil de compreender. Já a coesão textual está relacionada às ligações entre as palavras, frases e parágrafos do texto. A coesão é construída por meio de conectivos, pronomes, conjunções, advérbios e outros elementos linguísticos que ajudam a estabelecer relações entre as partes do texto. Esses elementos são chamados de mecanismos de coesão. Exemplos comuns incluem palavras como portanto, porém, além disso, assim, dessa forma, entre outras. Esses mecanismos ajudam a organizar o raciocínio e a conduzir o leitor ao longo da argumentação. Outro ponto importante dentro da textualidade são as funções da linguagem. A linguagem pode assumir diferentes funções dependendo da intenção do emissor. A função referencial é utilizada quando o objetivo é transmitir informação de forma objetiva. A função emotiva está ligada à expressão de sentimentos e emoções do emissor. A função conativa busca persuadir ou influenciar o receptor, sendo muito comum em textos publicitários. A função fática serve para estabelecer ou manter o contato entre os interlocutores. A função metalinguística ocorre quando a linguagem é utilizada para explicar a própria linguagem. Já a função poética valoriza a forma da mensagem, sendo muito presente em textos literários. Também é importante compreender os tipos de discurso. O discurso direto ocorre quando a fala de uma personagem é apresentada exatamente como foi dita, geralmente marcada por travessões ou aspas. O discurso indireto acontece quando o narrador reproduz a fala da personagem de forma indireta, adaptando-a à sua própria narrativa. Já o discurso indireto livre mistura características dos dois, permitindo que pensamentos ou falas das personagens apareçam dentro da narração sem marcações explícitas. Outro conceito relevante é a intertextualidade. A intertextualidade ocorre quando um texto dialoga com outro texto já existente. Esse diálogo pode ocorrer por meio de citações, referências, paródias ou alusões. Muitas vezes, compreender um texto exige reconhecer essas relações com outros textos ou com conhecimentos culturais já existentes. Dentro da linguagem também encontramos os conceitos de denotação e conotação. A denotação corresponde ao sentido literal das palavras, ou seja, aquele que encontramos no dicionário. Já a conotação corresponde ao sentido figurado, simbólico ou subjetivo que a palavra pode assumir em determinado contexto. Textos literários utilizam com frequência a conotação para produzir efeitos expressivos. As figuras de linguagem também fazem parte desse processo expressivo. Elas são recursos utilizados para tornar a linguagem mais expressiva, criativa ou enfática. Entre as figuras mais comuns estão a metáfora,
que estabelece uma comparação implícita, a comparação, que utiliza conectivos comparativos, a metonímia, que substitui um termo por outro com o qual mantém relação, a hipérbole, que representa exagero intencional, e a ironia, que expressa o contrário do que aparentemente está sendo dito. Outro aspecto importante é a ambiguidade. A ambiguidade ocorre quando uma frase ou expressão apresenta mais de um possível significado. Em textos formais e dissertativos, a ambiguidade geralmente deve ser evitada, pois pode prejudicar a clareza da mensagem. Também devemos considerar o princípio da não contradição. Um texto bem estruturado não deve apresentar ideias que se contradizem ao longo da argumentação. Quando isso acontece, o texto perde consistência e credibilidade. Além disso, encontramos o paralelismo sintático e semântico. O paralelismo sintático ocorre quando a repetição de estruturas gramaticais semelhantes dentro de uma sequência de frases ou termos. Já o paralelismo semântico ocorre quando as ideias apresentadas seguem uma mesma linha de sentido. Esse recurso ajuda a tornar o texto mais equilibrado, claro e organizado. Por fim, temos a continuidade e a progressão textual. A continuidade garante que o tema do texto seja mantido ao longo da produção, sem desvios desnecessários. Já a progressão textual assegura que novas informações sejam acrescentadas gradualmente, fazendo com que o texto avance em direção a uma conclusão ou a um desenvolvimento lógico da ideia central. Compreender todos esses elementos é fundamental para interpretar textos com precisão e também para produzir uma redação clara, organizada e bem estruturada. Em provas de concursos como a da ESA, dominar esses conceitos pode fazer grande diferença no desempenho do candidato. Assim, sempre que estiver lendo ou escrevendo um texto, procure observar a organização das ideias, a relação entre as partes do texto, o uso dos conectivos e a clareza da argumentação. Esses aspectos são fundamentais para garantir a qualidade textual e a eficiência da comunicação. Texto é a materialização da linguagem, aquilo que você escreve com começo, meio e fim, com coesão e coerência. Contexto é tudo o que envolve o texto e dá sentido, a situação de produção, o tema, o objetivo, o público, o gênero textual e o momento histórico. Em redação de prova, isso é essencial porque você não escreve no vazio. Você escreve dentro de um gênero e para uma finalidade. Se a banca pede texto dissertativo ou argumentativo, você precisa entregar exatamente isso, e não um texto narrativo, nem um desabafo pessoal, nem uma conversa informal. Agora, texto narrativo. A narração é o tipo de texto que apresenta acontecimentos em sequência. O centro da narração é o enredo, que é a história, a sequência de fatos. Em qualquer narrativa, a ESA pode cobrar elementos como tempo, espaço e narrador. O enredo pode ser linear, quando os fatos seguem ordem cronológica, ou pode ter recursos como flashback, quando o narrador volta ao passado. Em redação, se a proposta for narrativa, você precisa ter uma situação inicial, um conflito e um desfecho, mesmo que simples. O tempo pode ser cronológico, ligado à passagem de horas, dias, anos, ou psicológico, ligado à percepção do personagem, como quando o texto diz que o tempo parecia não passar. O espaço é o lugar onde a história ocorre, e não é apenas cenário, ele pode influenciar o clima e o comportamento dos personagens. Agora, a técnica da descrição. Descrever é apresentar características de pessoas, objetos, ambientes e situações. Uma descrição pode ser objetiva, com foco em aspectos observáveis, ou subjetiva, com impressões e sentimentos. Em redação, a descrição aparece como recurso dentro da narração e também dentro da dissertação, por exemplo, quando você descreve um problema social. O ponto principal é: descrição boa não é lista solta de adjetivos. Ela precisa selecionar detalhes relevantes, criar uma imagem mental e servir ao objetivo do texto. Agora o narrador. Narrador é quem conta a história, e ele não é necessariamente o autor. Existem 3 tipos principais que caem muito. Narrador em primeira pessoa, que participa da história, usando o eu. Pode ser personagem principal ou testemunha. Ele dá um texto mais subjetivo e limitado ao que ele vê. Narrador em terceira pessoa, que não participa como personagem. Ele pode ser onisciente, quando conhece pensamentos e sentimentos das personagens, ou observador,
quando relata de fora, sem entrar na mente. E há também o narrador em segunda pessoa, mais raro, que trata o leitor como você, comum em textos muito específicos. Agora vamos mudar para o texto argumentativo, que é a base do que a ESA normalmente exige na redação, especialmente no formato dissertativo argumentativo. Texto argumentativo é aquele em que você defende uma ideia, uma tese, sobre um tema, usando argumentos. Tema é o assunto proposto. Tese é a sua posição sobre esse tema. Muita gente confunde os dois. Exemplo: se o tema é disciplina e convivência social, a tese pode ser a disciplina é essencial para a convivência porque organiza direitos e deveres e reduz conflitos. A tese é a sua frase central, o seu ponto de vista. Impessoalidade é um item muito importante. Na redação dissertativo-argumentativa de prova, a linguagem deve ser formal e impessoal. Isso significa evitar eu acho, na minha opinião, eu penso. Você pode defender seu ponto de vista sem aparecer como pessoa. Você faz isso com construções como é possível observar. Nota-se que é evidente que deve-se considerar. A impessoalidade dá tom de objetividade e melhora o padrão. Agora, carta argumentativa e crônica argumentativa, porque às vezes a SA pode variar o gênero ou pedir um texto com traços específicos. Carta argumentativa é um gênero em que você escreve para um destinatário, com o objetivo de convencer, solicitar, protestar, propor. Ela costuma ter vocativo, introdução situando o problema, desenvolvimento com argumentos e fechamento com conclusão e assinatura. Mesmo sendo carta, a essência é argumentar. O cuidado é manter o registro adequado, sem informalidade excessiva e com estrutura clara. Crônica argumentativa é um texto que parte de um fato do cotidiano, algo comum, mas usa esse fato como ponto de partida para defender uma reflexão. A crônica tem linguagem mais leve do que um artigo, mas ainda assim pode ser formal. A diferença é que a crônica pode trazer pequenas cenas, observações, ironia e exemplos do dia a dia, desde que mantenha uma linha argumentativa. Argumentação e persuasão. Argumentar é apresentar razões, provas e justificativas para sustentar uma tese. Persuadir é levar o leitor a aceitar sua tese. A persuasão não é manipulação. Em prova, é convencer com lógica, clareza e exemplos adequados. Você persuade quando seus argumentos são relevantes, quando você organiza bem as ideias, quando você usa conectivos corretamente e quando você mostra domínio do tema. Texto dissertativo argumentativo é o formato mais frequente. Dissertar é explicar e organizar ideias de forma lógica. Argumentar é defender uma tese. Então, nesse tipo de texto, você precisa explicar o tema e defender um ponto de vista. A estrutura padrão é introdução, desenvolvimento e conclusão. A consistência dos argumentos é o que faz a redação subir de nível. Argumento consistente é aquele que tem relação direta com a tese, é bem explicado, não é genérico e não se contradiz. Argumento fraco é aquele que fica no senso comum sem aprofundar. Exemplo de senso comum. Isso é importante porque é importante. Isso não prova nada. Para melhorar, você precisa explicar causa e consequência, mostrar impactos, trazer uma comparação, um dado geral quando souber, ou um exemplo plausível, sempre sem inventar estatísticas específicas. Contra-argumentação é outro ponto que pode ser cobrado. Contra-argumentar é mostrar que você conhece uma visão contrária e sabe responder a ela. Isso pode aparecer em um parágrafo do desenvolvimento. Você pode usar um conector como embora, ainda que, por outro lado. Exemplo: embora se argumente que a disciplina reduz a liberdade, ela, na verdade, organiza a convivência e garante direitos. Isso mostra a maturidade argumentativa. Agora o parágrafo. Parágrafo é unidade de sentido. Em redação de prova, cada parágrafo deve ter uma ideia central e uma organização interna. O modelo mais seguro para o desenvolvimento é o parágrafo padrão. Primeiro uma frase tópico, que apresenta a ideia do parágrafo, depois explicação, depois exemplificação e, por fim, fechamento ligando à tese. Isso evita parágrafo solto e sem direção. Informatividade e senso comum. Informatividade é o nível de informação nova e relevante no texto. Texto com pouca informatividade repete frases prontas e genéricas.
Texto com boa informatividade traz explicações claras, relações de causa e consequência, e exemplos pertinentes. Não é necessário usar dados numéricos. O essencial é aprofundar. Senso comum é aquilo que todo mundo diz, sem análise. Em redação, você pode começar com uma ideia comum, mas precisa ir além, mostrando por quê, como, com quais efeitos, em quais situações. Formas de desenvolvimento do texto dissertativo argumentativo. Existem algumas estratégias clássicas que funcionam bem. Desenvolvimento por causa e consequência. Você explica a causa do problema e depois os efeitos. Desenvolvimento por comparação. Você compara situações, passado e presente, ou dois modelos. Desenvolvimento por exemplificação. Você usa exemplos gerais para sustentar a tese. Desenvolvimento por problema e solução. Você apresenta o problema e propõe medidas. Desenvolvimento por enumeração de argumentos. Você organiza o desenvolvimento em 2 ou 3 argumentos principais, cada um em um parágrafo. Agora a introdução. A introdução tem que fazer 3 coisas: apresentar o tema, delimitar o recorte e apresentar a tese. Você pode começar com uma contextualização, com uma observação geral, com uma definição, ou com uma pergunta retórica, mas sem exagero. O mais importante é que, no final da introdução, o leitor saiba qual é sua posição. E a conclusão? A conclusão deve retomar a tese e encerrar o raciocínio. Em textos de prova, é muito forte quando você apresenta uma proposta, uma síntese ou uma consequência final. A conclusão não é lugar de trazer argumento novo. Ela fecha. Um modelo muito usado é retomar a tese e indicar um caminho, como educação, conscientização, políticas públicas, atitudes individuais, sempre de forma realista e coerente com o que você defendeu. Para fechar a aula, texto e contexto definem o gênero e o tom. Narração tem enredo, tempo, espaço e narrador. Descrição da imagem e detalhe relevante. No texto argumentativo, tema é o assunto e tese é a sua posição. Impessoalidade é essencial na dissertação de prova. Carta e crônica argumentativa são gêneros que também exigem argumentação. Consistência vem de argumentos bem explicados e ligados à tese. Contra-argumentação mostra a maturidade. Parágrafo deve ter unidade e progressão. Informatividade é aprofundamento, e senso comum é o que você deve superar. E a estrutura introdução, desenvolvimento e conclusão precisa aparecer com clareza para você garantir uma redação segura na ESA.